Vou pedir para que a igreja se coloque de pé para a leitura de João capítulo 14, do verso 28 ao 31. E hoje nós encerramos a série de mensagens sobre o capítulo 14 do Evangelho de João. A partir do domingo que vem, se Deus permitir, estarei aqui de manhã, nós vamos entrar na análise do capítulo 15. Então, João capítulo 14, verso 28. Eu insisto em dizer que é um grande exercício de honestidade por parte de uma igreja os pregadores pregarem expositivamente livros inteiros das Sagradas Escrituras. Isso força o pregador a pregar sobre tudo. E louvado seja o nome do Senhor, porque estamos há anos estudando verso por verso o Evangelho de João, palavra por palavra. O que estou certo é útil para o fortalecimento espiritual da igreja. Ouvistes que eu vos disse. Aliás, hoje eu estou usando a tradução da Revista Atualizada, porque na minha cabeça eu tenho duas Bíblias, a que eu uso em casa para minha hora devocional e a que eu uso no púlpito da igreja. Na minha cabeça, a que eu uso no púlpito da igreja estava no meu carro. Não estava. E aí então, vou ter que usar, mas como eu sempre tenho um monte de Bíblia dentro do carro, aí então estou usando a revista e atualizada, e não a Nova Almeida atualizada, que é a Bíblia que eu tenho insistido para que a igreja adquira, a fim de que todos possamos, nos nossos cultos, nas nossas classes de escola dominical, usar a mesma tradução. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem nada em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, somos movidos a tal, em razão das manifestações da Sua excelência na ordem criada, da Tua revelação nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, e acima de tudo, no reflexo da Sua glória na pessoa bendita de Jesus Cristo. Somos movidos a Te adorar, a escrever os nossos salmos, a cantar os nossos louvores a Ti pelo que Tu és. Mas também, Senhor, nós Te adoramos pelo que Tu fazes, as orações ouvidas, seja na forma da solução de problemas crônicos, seja na forma da concessão de graça para que possamos suportar a tribulação. Senhor querido, estamos aqui, portanto, com um histórico de orações ouvidas. Não temos como enumerar tudo que teve que dar certo para que estivéssemos aqui nessa manhã. Contudo, Senhor, Tu sabes que não vivemos à altura do conhecimento das Tuas perfeições, nem à altura das manifestações pontuais, concretas, identificáveis da Tua graça em nossas vidas. Somos pecadores, Senhor. E nós queremos aproveitar esse momento de adoração para confessar a Ti as transgressões dessa igreja e as nossas transgressões pessoais, Senhor.
Pedimos perdão pelo que há entre nós, na chamada Igreja Presbiteriana da Barra, que não o agrada. Perdoa-nos, Senhor, e revela a nós o que nos cabe fazer para que vivamos uma vida mais agradável a Ti como igreja, como igreja. Senhor, nós também queremos pedir perdão pelos nossos erros individuais, Senhor. Pessoas que não foram tratadas por nós com respeito. Senhor, a não utilização dos meios de graça, como a participação na ceia, a leitura das Sagradas Escrituras, a oração. Pedimos perdão por negligenciarmos o cultivo de uma vida de intimidade contigo. Que boicote, Senhor, fazemos contra as nossas próprias vidas quando deixamos de orar, de ler as Escrituras, de trazer à nossa memória os Teus gloriosos feitos, Senhor. Ó Deus, de meditar sobre a beleza da Tua santidade. Senhor querido, contigo está o perdão, para que o temamos. E desse perdão, Senhor, nós queremos nos apropriar nesta manhã, porque, Senhor, entendemos que Jesus Cristo veio não para aumentar os nossos fardos, mas para tirar dos nossos ombros esse peso de culpa, de remorso, de vergonha, de humilhação, de desejo de voltar no passado para consertar o que, Senhor, não pode mais ser consertado. Nós pedimos a Ti que Tu nos concedas graça para entendermos que o Jesus que foi revelado pelo Evangelho é um Jesus a favor de nós, e não Cristo contra nós. O Seu nome é Jesus, Jeová é salvação. Senhor amado, estamos aqui também com os nossos pedidos, com as nossas súplicas, Senhor, com as batalhas diárias que enfrentamos no campo da saúde, da nossa atividade profissional, da família, Senhor, a nossa comunhão contigo. Senhor amado, Deus de toda graça, socorre nessa manhã o abatido. Senhor, nós rogamos a Ti, que na simplicidade dessa oração, não estamos chamando ninguém para vir aqui à frente, Senhor, porque acreditamos que Tu podes ouvir a oração de cada membro da igreja, enquanto está aí no seu lugar, Senhor, discretamente buscando a Tua presença. Senhor, e por isso nós pedimos que, por causa do nome de Jesus, mais fiados na Tua graça, Senhor, do que na nossa justiça, que o Senhor comunique cura para aqueles que aqui entraram, Senhor, enfrentando problemas na área da sua saúde, Senhor, seja saúde física, seja saúde mental, emocional. Senhor amado, nós pedimos agora que em nome de Jesus, o Senhor comunique graça para que esses irmãos e essas irmãs fiquem livres, Senhor, do seu sofrimento. Em nome de Jesus, Senhor, traz cura, Senhor, que se transforme em motivo de ação de graças para a vida do seu povo, Senhor. Ó Deus querido, nós pedimos também por aqueles que estão enfrentando problemas sérios dentro de casa. Senhor amado, em nome de Jesus, converte o coração dos filhos aos seus pais, converte o coração dos pais aos seus filhos, Senhor. Senhor amado, que as nossas crianças vivam para o seu louvor, para a exaltação da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Queremos Te dizer, Senhor, que não aceitamos filhos, Senhor, que não professe fé em nome de Jesus, que não viva para a glória de Jesus, que não ame a Jesus, que não encarne os valores de Jesus, Senhor. Pedimos por restauração de casamento, por conversão do coração da mulher ao marido, do marido à mulher, Senhor. Que os nossos lares sejam um cantinho do céu, Senhor, para a glória do Teu nome.
Senhor amado, nós pedimos por aqueles que se sentem subempregados, desestimulados, Senhor, no que tange ao exercício da sua atividade profissional. Senhor amado, os endividados, Senhor, aqueles que se sentem subutilizados, Deus amado, opera um milagre no campo da atividade profissional de cada servo teu aqui presente nessa manhã, Senhor. Que por causa da sua misericórdia, que não tem fim, que portas sejam abertas, Senhor, dívidas sejam pagas, Senhor, e que teu povo trabalhe com alegria para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Senhor. Senhor querido, nós pedimos por aqueles que estão enfrentando tentações graves em sua vida. Não há servo teu, Senhor, que por mais cheio do Espírito Santo que esteja, que não passe por tentações, Senhor, que não enfrente conflitos, Senhor, na vida, ó Deus amado, a ponto de se ver diante da tentação de negociar valores, Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, livra o teu povo do laço do passarinheiro, porque nós sabemos que antes do pecado, o adversário de nossas almas é o nosso melhor amigo. E depois, Senhor amado, de levarmos a cabo o que Ele nos sugeriu, Ele se transforma no nosso pior algoz, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, que no espírito da oração que o Senhor nos ensinou a fazer, que Tu atentes para o nosso clamor e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Deus amado, Deus de toda graça, e abençoe esta igreja, Senhor, como corpo de Cristo. Acrescenta dia após dia os que haverão de herdar a vida eterna, Senhor. Que não falte transcendência, a unção de Pentecostes, Senhor, nos nossos cultos, Senhor. Que nossas classes de escola dominical sejam repletas da Tua verdade. Que, ó Deus amado, que nos nossos grupos de crescimento, nas nossas células, ali nós encontremos comunhão, o verdadeiro amor cristão, Senhor, que não pode ser vivenciado numa mera reunião de 1h30, Senhor, num domingo. Nós rogamos a Ti, Senhor, pelo derramamento de dons espirituais, para que como corpo possamos Te servir, Senhor, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, Senhor. Que Tuas mãos estejam, Senhor, sobre a nossa juventude, sobre o grupo de discipulado, Senhor amado. Dá-nos sonhos, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a planejarmos 2020, a fim de que seja o ano mais bem-aventurado de toda a história da nossa igreja, Senhor. Ó Deus querido, abençoe as igrejas do bairro, Senhor. Abençoe as igrejas, Senhor, ó Deus amado, que pregam a Tua palavra na região metropolitana do Rio de Janeiro, Senhor. Ó Deus, que esta cidade passe por um glorioso avivamento, Senhor. Que vejamos, Senhor, a desigualdade social diminuir. Senhor, que, ó Deus, testemunhemos a redução da letalidade, Senhor, em nome de Jesus. E nós pedimos, Senhor, que nossas relações humanas, Senhor, sejam tão belas quanto a geografia do Rio de Janeiro é, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, abençoe os missionários, Senhor, que estão levando Sua palavra para povos não alcançados. Abençoe as para-eclesiásticas, Senhor, as instituições missionárias, Senhor, que trabalham duro para que o Seu evangelho seja comunicado a todas as nações. Nós pedimos a Ti pelo presidente da República, pedimos a Ti pelo governador do estado do Rio de Janeiro, pelo prefeito da nossa cidade, como Tua palavra manda que façamos, Senhor. Nós pedimos que vivamos com toda sobriedade e respeito, com decência e ordem, Senhor. Ó Deus, que não falte o pão na mesa do povo brasileiro, Senhor. Que nossa justiça seja célere, Senhor, e julgue, Senhor, segundo o coração do Pai. Nós rogamos a Ti, Senhor, a Tua bênção para o Congresso Nacional, Tua bênção para o Superior Tribunal Federal, Tua bênção para o Poder Executivo, para todos os ministros de Estado, Senhor.
Abençoe o Brasil, Senhor amado. Ó Deus amado, nós pedimos pelos desempregados, que vejamos essa taxa de desemprego despencar, Senhor. Ó Deus amado, nós não podemos conviver com homens querendo trabalhar, Senhor. Homens que se recusam a viver tão somente de Bolsa Família, Senhor. O que é justo, o que é oportuno, Senhor, mas que não é o desejo da maior parte do povo brasileiro que quer trabalhar, Senhor. Abre portas de emprego, Senhor, para esses homens, para essas mulheres, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E agora que tua palavra vai ser proclamada, nós rogamos a ti, Senhor, que o texto se torne claro para as nossas mentes, que sintamos, Senhor, a doçura do mel, o prazer do contato com a verdade, e que a verdade nos santifique, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, e que não falte a unção pentecostal, Senhor. Livra esta igreja, Senhor amado, da erudição sem o óleo do Espírito Santo, Senhor. Da teologia sem transcendência, Senhor amado. Do sermão bem elaborado, mas sem glória, Senhor. Ó, Senhor, não te aparte de nós, Senhor. Não nos deixe, Senhor amado, apenas com um texto, Senhor, da Bíblia, Senhor. Nós queremos a unção de Pentecostes, porque nós sabemos que a Bíblia sem o Espírito Santo é um livro fechado. E nós pedimos, Senhor amado, a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre nós. Ó Deus amado, abre os nossos olhos para conhecermos a tua verdade. E que haja, Senhor amado, a partir de agora, espírito de luz e de verdade, a fim, Senhor amado, de que possamos conhecer o teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode ficar sentada. Ouvistes que eu vos disse. Então aqui o Senhor Jesus traz à memória dos discípulos alguma coisa que ele já havia falado. Então é muito importante que nós entendamos esse ponto, que há determinadas doutrinas, determinados fatos bíblicos, determinadas verdades, que devem regularmente estar presentes na mensagem do pregador. Porque são doutrinas essenciais contra as quais o império das trevas se levanta. Chegaria ao ponto de dizer que, na ausência de algumas verdades centrais, para o mundo das trevas, pouco importa que a igreja esteja pregando sobre as demais verdades que não fazem parte do corpo central de doutrina das Sagradas Escrituras. De maneira que nós encontramos no Antigo e no Novo Testamento doutrinas que, caso não sejam cridas por nós, nos levarão a uma completa perda de identidade. Enquanto que o não conhecimento de algumas verdades, apesar de ser sempre prejudicial, não representará por si só a morte da igreja. Então, que verdades devem estar constantemente presentes na pregação? Sem a mínima dúvida. Que Deus é o Criador único dos céus e da terra, que a nossa espécie se afastou do seu Criador, isso precisa ser lembrado constantemente a todos. Esse mundo, para a Bíblia, é um mundo em rebelião. Nossa espécie se voltou contra o Criador. E a evidência empírica de que a Bíblia não exagera ao dizer que nós nos rebelamos contra a autoridade de Deus. A forma como lidamos uns com os outros, como lidamos com a natureza, como lidamos com Deus, prova a doutrina.
Agora, nós precisamos também declarar que Deus enviou o seu único Filho para a redenção dos seres humanos. Que em vez de enviar um anjo para anunciar a destruição dos rebeldes, Deus enviou seu Filho para dizer para os rebeldes que é seu desejo transformá-los em filhos. Essa mensagem é chamada de Evangelho, que tem como centro não o exemplo de Cristo, mas a morte de Cristo. Nós não somos salvos mediante o exemplo de Cristo. Nós somos salvos mediante o sacrifício de Cristo. E é depois de nos apropriarmos desse perdão que o Espírito Santo santifica o coração após o ter regenerado, porque a regeneração sempre antecede a conversão. Não há conversão sem regeneração. Primeiro, Deus tem que dizer: Lázaro, vem para fora, para que depois Lázaro esteja sentado, participando da ceia com Jesus. Essa é uma doutrina central. Doutrina da regeneração, doutrina do arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. A salvação não é consumada quando você se sente infeliz e busca Jesus Cristo a fim de encontrar a felicidade. A salvação só é real quando você se sente pecador, percebe que faz parte dessa rebelião e, após ter ouvido o Evangelho, tomou a decisão de correr para Cristo a fim de receber perdão de pecados. Sendo assim, uma doutrina que tem que estar constantemente presente no púlpito de toda e qualquer igreja verdadeira é a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Que nós não somos salvos mediante uma justiça infundida, mas mediante uma justiça imputada. Se você acredita em salvação mediante justiça infundida, você é católico, não é protestante. Nós, cristãos reformados, acreditamos numa justiça imputada. Qual é a diferença? Que uma justiça é aquela que advém do que os nossos amigos católicos, que fazem parte de uma igreja dentro da qual nós encontramos irmãos na fé, mas que, infelizmente, não revogaram esse artigo de fé que foi reafirmado no Concílio de Trento, no século XVI, que nós somos salvos mediante uma justiça infusa. O que seria, portanto, a justificação? Um processo. Nós somos justos na exata proporção em que nos tornamos, de fato, homens e mulheres justos. Martim Lutero olhou para isso e disse: eis a razão de ser do cativeiro da igreja. É para isso que Deus levantou os reformadores. Porque essa doutrina é causa de suplícios intermináveis de consciência. Pois me apresenta uma pergunta que jamais eu poderei responder. Quanto de justiça eu preciso praticar a fim de me considerar justo aos olhos de Deus? Lutero falou: tudo que eu vivi em pleno catolicismo, dentro da ordem monástica da qual eu participava, a ordem dos agostinianos, tudo que eu queria encontrar era um Deus que me amasse. Minha vida era um tormento sem fim.
Eu não via motivo para amar a Deus. Porque eu via como aquele que, na sua relação comigo, não fazia outra coisa que não fosse trazer à minha memória as minhas imperfeições. Até que um dia o Espírito Santo abriu o meu entendimento para o que o apóstolo Paulo quer dizer em Romanos capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela fé. Pela fé não na sua justiça, pela fé na justiça de Cristo. Pois na cruz, Cristo conquistou a bênção da justificação para o seu povo, que mediante a fé, vê o seu pecado ser imputado a Cristo e a justiça de Cristo imputada à igreja. E a partir, portanto, dessa experiência gloriosa de conversão, inicia-se um processo chamado santificação, mediante o qual homens e mulheres vão se tornando de fato justos, manifestando assim o caráter de Deus. Essas doutrinas têm que estar presentes no púlpito. Por isso, nós nos deparamos com essa declaração: ouvistes que eu vos disse. Repito o que já lhes falei. Vou e volto para junto de vós. Portanto, o Senhor Jesus ajuda os discípulos a entenderem que a sua ausência estava inserida nos planos eternos do Pai, que os discípulos ficariam privados da comunhão com Cristo em razão de um plano eterno. Não há mínima dúvida que os discípulos encontravam-se aqui tomados por apreensão, por medo, por tristeza. Porque você imagine o que representou para esses homens durante 3 anos andar na companhia de alguém tão extraordinário. A Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo se despediu dos membros da igreja de Éfeso, declarando numa praia: vocês nunca mais verão a mim, a igreja desatou a chorar, por estar privada da companhia do seu pastor. Deus está me levando de Éfeso e vocês nunca mais verão o meu rosto. E a igreja desatou a chorar, por saudade do seu pastor. Você imagine o que os discípulos estavam sentindo naquela noite, no cenáculo, quando o Senhor Jesus lhes disse que ele estava de partida. Foram 3 anos de convívio íntimo com o ser mais extraordinário que passou por esse planeta. 3 anos de convívio íntimo com um ser humano que era capaz de chorar. 3 anos de convívio íntimo com um ser humano que tocava nas feridas dos leprosos. 3 anos de convívio íntimo com uma pessoa preocupada com a fome. 3 anos de convívio íntimo com uma pessoa que não se ajustava nas instituições religiosas do seu tempo, a ponto de dizer: esses pastores, eles não entram no reino dos céus e não deixam as demais pessoas entrarem. Eles tornam tudo difícil, colocam sobre os ombros dos seres humanos fardos insuportáveis. Insuportáveis. Eles esmagam a cana quebrada, apagam a torcida que fumega. Quando os discípulos, portanto, foram levados por Cristo à compreensão de que o Deus verdadeiro não era o Deus das instituições religiosas do seu tempo, experimentaram encanto redobrado pelo seu Salvador, que finalmente anunciou aos homens a existência de um Deus que não causa fobia e que chama
a humanidade a chamá-lo de Pai. Então, o Senhor Jesus está aqui profundamente preocupado com os 11. A essa altura, Judas Iscariotes já tinha abandonado a comunhão da igreja. Eu vou e volto para junto de vós. Eu vou, mas voltarei. Portanto, que coisa espetacular, meu Deus do céu. Eu tenho para mim o seguinte: a gente só não desmorona, só não desaba no chão, só não desata a chorar quando nos deparamos com uma verdade como essa, quando nós não a compreendemos na extensão que deveríamos compreender, ou quando lemos o texto sem essa iluminação do Espírito Santo. Porque quando ele diz, eu vou, verso 28, eu vou e volto para junto de vós, ele está dizendo o seguinte, que o desejo de Deus é viver na nossa companhia. Eu não sei se você, depois de me conhecer melhor, me quereria na sua casa. Quem sabe, passando 1 ou 2 meses lá, com você, faz lembrar aquela piada do português, que foi convidado para a festa, que estou falando aqui do povo ao qual eu pertenço. Então, português convidado para a festa de 15 anos, chegou com uma maletinha. Aí perguntaram para ele, mas por que essa maletinha? Só vou ficar 3 meses. Festa de 15 anos. Antigamente a igreja ria mais quando eu contava essas piadas. Hoje, eu não sei o que está havendo. Não sei se são os tricolores, os vascaínos e os botafoguenses de luto, participando do meu sofrimento, né? Mas é impressionante isso. Ele dizer, eu vou, mas eu volto para ficar com vocês. Gente, em geral, nós percebemos esse interesse em nós quando encontramos em nossa vida pessoas belas, inteligentes, agradáveis, bem-humoradas e, em especial, nós demonstramos esse interesse por convívio íntimo com pessoas das quais nós podemos extrair algum benefício. Agora, o que um ser eterno pode encontrar em você e em mim que ele já não possua? Como explicar essa fixação que o Evangelho revela que Deus tem pelas nossas vidas? Eu vou, mas volto para junto de vocês. O que ele está dizendo é o seguinte, porque, gente, isso é muito glorioso, porque é inimaginável viver sem vocês. Porque eu atrelei a minha felicidade à felicidade de vocês. Então não há nada que Deus queira mais na vida do que gozar da nossa intimidade e de nos ver nos relacionando com Ele como quem mantém comunhão com o ser mais majestoso que existe e que mais nos ama no universo. Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis. Olha por que eu gosto mais da tradução nova, que eu presumo que esteja assim. Se vocês me amassem, ficariam alegres de que eu vou para o Pai. Na tradução da Revista Atualizada, se me amasseis, veja só, não é que eles não amassem a Jesus Cristo.
Tanto é que o Senhor Jesus está no capítulo 14 consolando os discípulos, que encontravam-se tristes, pesarosos, inquietos diante do fato de que Jesus lhes havia dito que eles não teriam mais a companhia do seu Salvador. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai. Irmãos, com isso, o Senhor Jesus está nos ensinando uma grande, gloriosa lição sobre amor. Não é a intenção primordial da passagem, não é essa, não é falar sobre ética, não é falar sobre o sentido do amor. Mas é impossível você ler essa declaração de Cristo e não pensar no modo mediante o qual você e eu devemos regular a nossa relação com o próximo. Porque olha o que ele diz: se vocês me amassem, estariam alegres de que eu vou para o Pai. O que significa, portanto, que no verdadeiro amor há o interesse pelos interesses do próximo, pelo que o próximo pensa. O interesse pelo seu bem-estar, pela sua felicidade. Jesus está dizendo o seguinte: vocês me amam, mas o amor é imperfeito. E uma prova disso é que se fosse depender de vocês, eu não iria para o Pai. Mas se vocês me amassem, entenderiam que ir para o Pai é voltar para o lar. É estar naquele país onde sua glória se manifesta. É ter a comunhão com aquele que eu mais amo. É divisar a glória do Deus único, santo, independente, imortal, infinito, autoexistente, imutável. Eu vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai. Então ele está falando do céu, ele está falando da nossa morada, e ele está falando, portanto, amados irmãos, veja só, isso fica subentendido. Não é a lição central, mas é corolário da lição central. Porque eu vou lhes falar algo que vocês podem ser tentados a concluir que eu estou sofrendo de alguma neurose. Mas veja, se não é fato que essa passagem está dizendo, ou deixando subentendido, que da mesma maneira que Jesus se alegrava com a ideia de deixar este mundo e ir para a presença do Pai, nós deveríamos também nos alegrar com a chegada da morte, com o dia que teremos que cruzar o Jordão, estar na presença do Pai. Eu me lembro de uma história que já contei para vocês, quando John Flavel, um pregador calvinista, puritano, foi batizado com o Espírito Santo. Ele diz que foi tomado de uma tamanha convicção da glória do reino vindouro, da Nova Jerusalém, desse país que é a nossa verdadeira pátria, no qual nós vamos morar por toda a eternidade, que ele, palavras de John Flavel, ele contemplou o rosto amável da morte. Uma pessoa declarar isso numa sessão de terapia, pode ser que o terapeuta desavisado, não cristão, seja levado a dizer, é um caso de introspecção mórbida,
essa pessoa perdeu totalmente o encanto pela vida, deve ter algo trabalhando no seu inconsciente, fazendo, portanto, com que ela abdique desse mundo, a fim de esperar por uma felicidade no mundo vindouro. Mas aqui está o Senhor Jesus dizendo que o seu prazer consistia em estar na presença do Pai, deixar este mundo, voltar para o Pai, e que nós deveríamos participar dessa expectativa, de maneira que é possível, em meio às limitações físicas do processo inexorável de envelhecimento, de nós administrarmos com doçura de alma o passar do tempo, em razão do fato de que, cada dia que passa, nós estamos mais próximos do cumprimento da promessa, de estarmos na presença do ser mais doce, mais amoroso e que mais nos ama no cosmos. Isso para a glória do seu nome, para a nossa felicidade. Se vocês me amassem, estariam alegres de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Essa é uma passagem que tem sido muito usada pelos arianos para negar a divindade de Cristo, que fazem uma péssima interpretação dessa declaração de João. Porque, vejam só, um princípio básico de hermenêutica bíblica, que é a hermenêutica do texto das Sagradas Escrituras, é a Bíblia ser intérprete dela mesma. Quando você se depara com uma passagem como essa, primeira coisa que é necessário que você faça é uma análise da declaração das Sagradas Escrituras à luz do que as demais passagens das Sagradas Escrituras falam sobre o tema. Ora, não é possível que João deliberadamente entrasse em contradição, escrevendo, portanto, um texto impossível de ser crido pelos seres humanos, pelo fato desse texto ter uma contradição tão profunda como essa. Por que eu digo isso? Porque no capítulo 1, como nós vimos, eu acredito, 3 anos atrás, quando nós analisamos João, capítulo 1, verso 1, nós nos deparamos com uma verdade referente ao ser de Cristo. O texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14, o texto diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ora, no verso 1 do capítulo 1, João declara que Jesus Cristo é Deus, portanto, igual ao Pai em majestade, em glória, em honra, em excelência. Portanto, não há a mínima dúvida que João, no texto que nós estamos analisando nesse domingo, não está em momento algum declarando que o Filho é inferior ao Pai. Sobre o que, portanto, João estaria falando? Aí, os intérpretes reformados dessa passagem oferecem 3 ou 4 diferentes interpretações. Uma delas, rejeitada por Calvino, mas que você vê presente em outros intérpretes do Novo Testamento, da tradição reformada, é que esse texto está falando sobre Cristo na sua humanidade. Que na sua humanidade, na condição de Deus feito homem, na condição, portanto, de um ser humano, ele era visto, via a si mesmo como inferior ao Pai. Uma tradução, ou uma interpretação, mais próxima da tradição reformada, que conta com
o apoio mais amplo dos teólogos calvinistas é aquela que declara que nós estamos falando aqui do que eles chamam em teologia de trindade econômica. O que seria, portanto, a trindade econômica? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são autoexistentes, infinitos, imutáveis, iguais, portanto, em honra, em glória, em majestade, em esplendor, tendo o mesmo nível de excelência. Contudo, aprouve a Trindade Santa que no campo da salvação, da redenção da igreja, as três pessoas da Santíssima Trindade assumissem funções diferentes. Portanto, é prerrogativa do Pai eleger. É papel do Filho morrer na cruz. E é obra do Espírito Santo aplicar os frutos da redenção no coração da igreja. E nesse sentido, portanto, o Filho se submete ao Pai. E aqui fica uma belíssima lição, nos ensinada por Jesus Cristo, que sendo Deus de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Fez o trabalho do servo, o trabalho do escravo, sendo rico, se fez pobre. Portanto, Jesus Cristo é a referência da verdadeira integridade psíquica, não apenas moral. Porque quem é o feliz? Quem é o resolvido, vamos assim dizer? É justamente aquele que é capaz de trabalhar no anonimato, de se curvar para lavar os pés dos irmãos, de se dedicar à tarefa humilde, porque sabe quem é, sabe que é amado, e que, portanto, em razão dessa autoestima saudável, para a qual há um fundamento, que é o amor do Pai, não se relaciona mais com a vida movido por déficit. Eu faço o que faço porque quero ser amado, quero ser reconhecido, quero ser objeto do apreço humano. Quando que a cabeça do santo, pleno do Espírito Santo, funciona a partir de um outro princípio de vida. Eu não tenho mais pelo que lutar. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Portanto, pela graça fui tornado livre para servir. Meu filho Pedro, que desde bebê frequentou a nossa igreja, membro da igreja que seu pai, junto com outros amigos, teve o privilégio de plantar, decidiu ser membro da igreja presbiteriana Betânia, lá em Niterói. E prontamente a igreja reconheceu a sua vocação. Semana passada ele assumiu a liderança do grupo de adolescentes da igreja. E agora vai ser apresentado ao presbitério de Niterói, a fim de ser encaminhado para o seminário teológico, que ele já faz, mas com vistas à ordenação para o Sagrado Ministério. Então, ele tem regularmente me procurado para tirar dúvidas, tanto teológicas quanto interpretativas do texto das Sagradas Escrituras, como também do ponto de vista do modo dele se relacionar com a igreja. E esses dias eu disse para ele algo que, no meu modo de ver, é central. Não suba ao púlpito para ser amado. Não suba ao púlpito dizendo, eu preciso do amor de vocês. Suba ao púlpito sabendo que você é amado.
e que você está ali para servir os seus irmãos. E é isso que dá ao pregador liberdade. Eu diria o seguinte, que elimina até aquele nervosismo, porque você não sobe o púlpito divisando a performance, mas tão somente o desejo de ser útil para a vida dos seus irmãos. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça. Então o Senhor Jesus está dizendo algo para eles, que exerceria um papel importante na vida dos seus discípulos mais adiante. O que ele diz? Para que, quando acontecer, vós creais. Eu estou lhes dizendo algo agora, que quando acontecer lá na frente, será interpretado à luz das palavras que lhes comunico. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Ele está falando sobre o quê? Eu estou dizendo que eu vou para o Pai e que eu vou voltar, a fim de levá-los para o país onde viveremos para sempre juntos. E quando este dia chegar, vocês se lembrarão daquilo que eu lhes disse antes da minha crucificação, há poucas horas do meu sacrifício. Verso 30. Isso aqui, gente, é de fazer todo mundo tremer. Já estou terminando, eu vou parar no verso 31. Já não falarei muito convosco. O que ele está dizendo? Eu não tenho mais tempo que porque preparou o coração dos discípulos para o verso 15, para o verso 16, perdão, para o capítulo 15, para o capítulo 16, para o capítulo 17. Porque os discípulos ali tomaram consciência do fato que eles tinham pouco tempo de convívio com Cristo. Que a qualquer momento eles ficariam privados da comunhão física com Jesus. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo, já não falarei muito convosco. Por isso que nós encontramos declaração desse tipo nas Sagradas Escrituras. Boca do profeta Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aproveite as oportunidades que Deus lhe dá para ser santo. Não abra mão disso. Esses dias eu conversava com um amigo aqui da nossa igreja, um irmão, eu tenho dito, é a conversão mais espetacular que eu vi na minha vida nos últimos anos. Sob vários aspectos. Que Deus o guarde, eu sei que ele está me ouvindo, que Deus não permita que ele seja tentado porque eu estou falando. E como se não bastasse o volume de testemunho que ele tem dado da sua regeneração, esses dias ele me disse algo que eu falei, meu Deus, que fruto. Ele exerce uma profissão que lhe permite exercer uma outra profissão. Ele trabalha um dia inteiro e folga 3, 24 por 72. E o que não falta é porta aberta para ele trabalhar no Rio de Janeiro. Ele poderia triplicar o salário. Aqui, acordo, ou o que ele decidiu com sua mulher. Eu entendo que é mais sábio eu ganhar menos e ter mais tempo para estudar a Bíblia. Portanto, eu não vou exercer essa outra atividade profissional. Nós não vamos viver no padrão de vida que poderíamos viver caso eu trabalhasse, usasse os 3 dias de folga para exercer uma outra atividade profissional, mas eu vou ter mais tempo para o meu Deus. Está devorando tudo que é livro de teologia e mencionando de cor passagens inteiras das Sagradas Escrituras, além de ouvir o melhor da pregação que hoje está por aí na internet. E aqui está o Senhor Jesus dizendo, já não falarei muito convosco.
Vocês não têm mais muito tempo comigo, daqui a poucas horas, vocês ficarão privados da minha companhia física. Porque aí vem o príncipe do mundo. O príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Essa declaração é central para nós entendermos o drama cósmico. Eu não quero daqui, eu não quero cometer o crime do esnobismo intelectual, que não fica bem para o púlpito, para a sala de aula, de modo algum para uma relação como essa, que nós estamos tendo nessa manhã. Mas eu diria o seguinte, que se nós queremos construir uma filosofia de história bíblica, nós temos que incluir essa verdade que consta na parte final do penúltimo versículo que estamos examinando nessa manhã. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Vamos lá. Eu tenho pouco tempo com vocês porque o príncipe do mundo está chegando. Sobre o que ele está falando? Esse mundo tem um príncipe. Não que ele governe autonomamente. Não que Deus tenha lhe dado o direito de governar esse planeta ao seu talante, de acordo com sua vontade, de acordo com seus propósitos literalmente diabólicos. Calvino é da opinião que quando o Senhor Jesus o chama de príncipe do mundo, ele está falando de uma tirania que ele exerce sobre os seres humanos. Gente, olha, tem que haver algum bloqueio espiritual que nos permita entender como que seres mortais, que encontram-se, repito, em processo inexorável de envelhecimento. Essa semana eu me olhava no espelho e dizia, é evidente que eu sou filho de Adão. É evidente que o que o Senhor nosso Deus disse para os nossos pais se aplica em mim. Tu és pó e ao pó tornarás. Olha só as evidências de que eu estou envelhecendo. Como que seres, usando as palavras de Blaise Pascal, o que é a condição humana? São homens e mulheres que se encontram presos num cárcere e que veem dia após dia os seus companheiros de prisão serem tirados da cela e degolados diante dos seus olhos. Essa é a condição humana. Pessoas subitamente desaparecem das nossas vidas. E cada partida dessa, proclamando a sua e a minha finitude. Aí eu pergunto a vocês, por que tão poucas pessoas são capazes de tomar a decisão que esse irmão tomou? Eu vou ganhar menos para ter mais tempo para me dedicar ao meu Deus, à sua obra e à minha família. Em outras palavras, não estou dizendo que você tem que fazer assim. Presumo que você esteja enfrentando muitas dificuldades para manter o custo fixo da sua casa. Não quero trazer culpa para o seu coração. Agora, de qualquer maneira, nós temos que parar para pensar numa questão. Como sendo nós finitos, vivemos como se fôssemos eternos? O que nos afasta desse livro? Por que temos na vida assuntos que mais dominamos do que dominamos o conteúdo do Evangelho de Jesus Cristo? Qual é a explicação que o Senhor Jesus dá? Esse mundo tem um príncipe. Esse príncipe exerce tirania sobre as pessoas. As mantém em cativeiro. Você não vai ver Freud falando sobre isso. Não vai constar em nenhum livro de história geral. Isso aí é tema da revelação. Vocês não vão ver os sociólogos fazendo sociologia com base num dado como esse.
Mas se nós acreditamos nas Sagradas Escrituras, se racionalmente estamos convencidos de que Deus se revelou através das Sagradas Escrituras, é racional nós acreditarmos no que as Sagradas Escrituras ensinam. E as Sagradas Escrituras, por boca de Jesus, declaram que esse mundo tem um príncipe. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo. Aí vem. O que ele está querendo dizer com aí vem? De todos os comentários que eu li, eu insisto nesse ponto, só para lhes dizer o seguinte, por favor, entendam minha motivação. Veja, não é para dizer que eu me esforcei. Não é para dizer que eu leio comentários. Mas é para dar ao seu coração um mínimo de tranquilidade. Quanto ao quê? Quanto ao fato de que eu estou aqui com 2000 anos de tradição atrás de mim. Deus me deu recursos intelectuais e financeiros que me possibilitam me preparar para assumir o púlpito da igreja. De maneira que, até falei isso essa semana com meu filho. Filho, nunca leia o comentário sem antes você ler 500 vezes a passagem. Leia, releia, ore e chegue às suas conclusões. Depois que você chegou às suas conclusões, vá para os comentários para ver se sua interpretação bate com os 2000 anos de história. Bom, o que você vê na erudição dos 2000 anos de história do cristianismo sobre esse texto, o príncipe desse mundo vem aí, são as seguintes verdades. O Senhor Jesus estava para ter um contato pessoal com o próprio Lúcifer, no jardim do Getsemane. Foi um encontro pessoal. Foi o dia mau. O próprio líder desse exército angelical sugeriu a Cristo que ele não fosse para a cruz. Daí as gotas de sangue, o clamor, Pai, tudo te é possível, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Outro ponto, aí que é assustador. Quando o Senhor Jesus declara que o príncipe deste mundo estava chegando, sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Que o pastor, o presbítero, o teólogo, o professor de escola dominical, o padre, o bispo, sob a influência do príncipe deste mundo, estavam usando do seu poder eclesiástico para matar Cristo, juntamente com Judas, juntamente com os soldados do Império Romano. Então vocês, por favor, nós não podemos ser inocentes com relação a este mundo. É um mundo inteligentíssimo. Como diz Martim Lutero, são astúcias infernais. E aqui nós temos o poder político associado ao poder eclesiástico. Segundo o Senhor Jesus, tramando sob a influência do príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo uniu soldados romanos, Pilatos, os pastores de Israel, no plano de matar Jesus Cristo. Quando ele diz, o príncipe deste mundo está vindo aí, ele está falando daquele momento, no Getsemane, no qual Judas Iscariotes, a polícia do templo, que depois torturou a Jesus Cristo, chicoteou, o despiu, botou na cruz. Soldados romanos, o pastor, o padre, quer dizer, o fariseu, o escriba, o ancião, o membro do sinédrio, animados pelo príncipe do mundo, se aproximaram de Cristo para dar cabo da sua vida. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. É interessante que ele declara que o príncipe do mundo vem, mas, veja só, por meio dessas pessoas.
também, por meio de Judas, por meio dos soldados romanos, por meio da milícia do templo, por meio do sacerdote, do escriba, do levita, do fariseu, do saduceu. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Verso 31, e aqui eu termino, para a gente orar. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Coisa linda. O que ele quer dizer com assim procedo? O segredo de ler a Bíblia é fazer perguntas ao texto. O que ele quer dizer com assim procedo? Para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Assim procedo. Desse modo eu ajo. Em vez de pedir ao Pai que envie um batalhão de anjos e mate a todos, eu voluntariamente ofereço minha vida como um cordeiro para o matadouro, porque essa é a vontade do Pai. E diante desse sacrifício, dessa renúncia, dessa morte, eu emito uma nota para o cosmos, como que os seres criados à imagem e semelhança do Pai devem se relacionar com o Pai. Não há amor pelo Pai sem obediência. O amor verdadeiro deságua em obediência, mesmo quando esta obediência custosa implica em risco de morte ou na própria morte. Assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. É evidente que o Pai decretou que Jesus Cristo morresse e revelou que era da sua vontade que Jesus Cristo desse a vida pelo seu povo. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Não é que eles foram no minuto seguinte, porque depois tem os capítulos 15, 16, 17. O que o Senhor Jesus está dizendo é que é inevitável que aconteça, esse é o meu chamado, esse é o plano do Pai, essa é a sua vontade, levantai-vos e vamos-nos daqui. Quer dizer, não dá para resumirmos a vida no reino dos céus a esse lugar onde nós nos encontramos. Temos que ir para a rua, temos que ir para o lado de fora, a fim de ali oferecermos a vida em sacrifício para a glória do Pai, de modo que o mundo conheça o nosso amor pelo Pai. Que Deus o abençoe muito nessa manhã, em nome de Jesus, que você saia daqui verdadeiramente alimentado por Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pela quantidade de luz que recebemos nessa manhã, por toda a riqueza da tua verdade. Te louvamos pelo plano eterno, do pacto da redenção, com o Pai, separando sua igreja para esta salvação, e o Filho, pela vontade do Pai, assumindo o papel de mediador. Te agradecemos por esse interesse pela nossa vida. E por isso queremos seguir o exemplo do Filho, a ponto de podermos dizer, foi para isso que viemos, para cumprir a vontade do Pai em nossa vida. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Amém.